Pois bem, meus amigos, infelizmente não trago boas notícias. Bolsonaro sofreu um acidente essa noite na prisão e só foi socorrido hoje de manhã. Teve sim problemas e está neste momento, provavelmente, se o Alexandre deixar, a caminho do hospital. Então esse vídeo aqui é para trazer as últimas atualizações que Michele falou em seu perfil no Instagram, coisas absurdas, e também a canalice da esquerda que está fazendo comparações totalmente sem sentido. A verdade, nós sabemos, é que Bolsonaro está sendo torturado na prisão e estão matando ele aos poucos a cada dia. Então, se você já gostou da pauta aqui, das notícias fresquinhas, me ajude a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal, e se não for inscrito, se inscreve, dá essa moralzinha pra mim, sem enrolações, vamos direto para as últimas atualizações sobre esse triste episódio. Começo aqui com o primeiro post da Michele Bolsonaro, um pouquinho antes do meio-dia. Ela posta no stories do Instagram o seguinte: meu amor não está bem. Durante a madrugada, enquanto dormia, teve uma crise, caiu e bateu a cabeça no móvel. Como o quarto permanece fechado, guardem esse detalhe, o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para a minha visita. Estou com o médico aguardando o delegado para saber como foram os primeiros socorros. Só Deus. Vale lembrar que recentemente Bolsonaro passou por uma cirurgia, já foi pedida diversas vezes a prisão domiciliar humanitária porque o estado de saúde do ex-presidente requer cuidado mais próximo, cuidados diários. Afinal de contas, poderia acontecer isso aqui. Na verdade, até era previsível porque a cela do Bolsonaro é muito pequena, ele dorme numa cama de solteiro, acabou de passar por mais de um procedimento no hospital, fez uma nova cirurgia, teve o bloqueio do nervo por causa das crises de soluço e ele não pode ficar sozinho, nem mesmo de noite, porque poderia, mais ou menos já estava escrito o roteiro, talvez até Vossa Santidade quisesse justamente isso, dele ter algum problema enquanto estava dormindo. E, pessoal, esse detalhe da porta fechada é bem diferente do tratamento que o Lula recebeu, porque na cela do Lula a porta ficava aberta. Mas eu já chego lá nos comparativos. Vamos continuar aqui. Depois, o médico deu entrevista à CNN e trouxe mais detalhes. Não foi um tombo qualquer, bestinha. Ele realmente se machucou. Bolsonaro teve traumatismo craniano leve. Mas não deixa de ser traumatismo craniano, né? Recentemente também o Lula sofreu uma queda no banheiro do Palácio e teve traumatismo e precisou drenar, precisou passar por procedimento, teve que usar chapéu por bastante tempo, vocês lembram? Então, não é uma coisa à toa. Isso aqui, principalmente na idade, no estado de saúde do Bolsonaro, é realmente grave e inspira cuidados. Mas vamos aqui às atualizações do médico. O ex-presidente teria sofrido uma queda durante a madrugada e bateu a cabeça num móvel. O cirurgião Cláudio Birolini, responsável pela saúde de Bolsonaro, disse à CNN nesta terça-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu traumatismo craniano leve. Ele teria caído durante a madrugada, como eu acabei de relatar para vocês. E a CNN, por volta de meio-dia, deixa eu ver que hora que foi publicada essa matéria, meio-dia e meia, ainda não sabia se ele iria para o hospital. Tá aqui, perguntado para a equipe médica se ele iria para o hospital para realizar exames complementares, eles ainda não tinham obtido resposta. Alguns minutos depois, sai uma atualização da nota à imprensa da Polícia Federal que pela primeira vez traz a informação de que sim, o Bolsonaro terá que fazer exames. Tá aqui, Brasília, Distrito Federal. Na manhã desta terça-feira, dia 6 de janeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu atendimento médico após relatar à equipe de plantão que havia sofrido uma queda durante a madrugada. Sabe-se lá quantas horas, porque foi 11 horas da manhã, 10 horas da manhã que a Michele chegou
para visita, porque tem todo, né, tem todo um ritual que o Alexandre definiu, um horário, um dia, e só quando a Michelle chegou lá é que ele foi atendido. Então, se ele caiu de madrugada, ele passou diversas horas sem atendimento na cela. Vale lembrar que a própria Polícia Federal tinha dito que não tinha ali condições, né? Mas o Alexandre de Moraes insistiu e o Bolsonaro está preso em um local inadequado. E sem ter cometido nenhum crime, né? Sem falar esse absurdo. O médico da Polícia Federal constatou ferimentos leves e não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação. Aí eles atualizaram agora por volta da 1h da tarde. A Polícia Federal encaminhará o ex-presidente ao Hospital DF Star para a realização de exames após pedido do seu médico particular. Quantas horas o Bolsonaro, precisando de exames, como agora o médico dele acaba de confirmar fazendo esse pedido, passou sem ter o socorro adequado? Isso é de uma psicopatia, é de um sadismo que é difícil até de descrever, porque estamos, repito, falando de um senhor com problemas de saúde. O Bolsonaro não tem como fugir nessas condições. Esse é o argumento que o Alexandre de Moraes usa para não dar a prisão domiciliar humanitária, né? Que o Bolsonaro pode fugir a qualquer momento. Ele não consegue nem passar a noite sozinho, quanto mais fugir. E agora, poucos minutos atrás, a Michelle Bolsonaro postou mais uma atualização que é chocante. Por mais que a gente entenda que vossa santidade não tem limites, a gente ainda fica surpreso. Bom, depois do primeiro post, logo depois ela postou que estava indo para o hospital e que o Bolsonaro passaria por exames e pedindo orações por ele. Alguns minutos atrás, ela faz o seguinte post: estamos no estacionamento do DF Star aguardando Alexandre de Moraes autorizar a vinda do Jair ao hospital. Qualquer preso que tenha roubado, matado, estuprado, se passa mal na cadeia e precisa de atendimento, não precisa da autorização. Ele vai ser encaminhado direto para o hospital, porque o médico é que dá essa urgência e não um juiz. Mas como o Bolsonaro não é um prisioneiro, ele é um refém, ele precisa ser submetido a mais essa tortura. E aí, meus amigos, vem a esquerda canalha do Instituto Chupa Lula, o ICL, com essa matéria nojenta, fazendo comparações completamente absurdas, mas já que eles querem tocar nesse assunto, eu vou contextualizar, vou entrar nessa discussão. Dona Juliana Dalpiva escreveu o seguinte: idosos presos no Brasil vivem em situação muito mais precária que a de Bolsonaro. Ex-presidente está em sala reservada com ar-condicionado, frigobar e banheiro privativo. Uma comparação assim de alhos com bugalhos. Esses outros idosos que estão presos, eles estão presos por quê? Porque eles pensaram em talvez fazer uma manifestação do algodão doce no 8 de janeiro que chamam de golpe de Estado? Ou será que eles mataram, roubaram, estupraram, fizeram coisas desse tipo? Já começa o absurdo da comparação por aí, né? E aí ela usa uma queixa que a gente tem ouvido frequentemente, que é o barulho do ar-condicionado. O que acontece é que lá na sede da Polícia Federal tem um ar-condicionado central. E um ar-condicionado central faz muito barulho. Casualmente, a cela do Bolsonaro é do lado desse ar-condicionado. É tortura. Ele é submetido a esse barulho 24 horas por dia. E aqui, esta jornalista, que na minha opinião, se é que eu posso ter uma, é uma canalha, faz o seguinte texto: a suposta falta de condições adequadas, está todo mundo vendo que não é adequado, mas a suposta, para que o ex-presidente viva tem sido repetida por seus aliados e em especial por seus filhos. Por conta das queixas, o ministro Alexandre de Moraes, só faltou ela escrever, na sua benevolência maravilhosa,
que supervisiona a execução da pena de Bolsonaro, o que é muito interessante, porque geralmente não é o juiz que faz esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, supervisiona a execução da pena do Bolsonaro, pediu esclarecimento à Polícia Federal após a defesa de Jair Bolsonaro reclamar do barulho do ar-condicionado da sala onde ele está preso. Como se por acaso Alexandre de Moraes não soubesse desse problema. Mas já que a Juliana Dalpiva quer comparar o Bolsonaro, ele é um ex-presidente. E a condição para ele deve ser comparada com outros ex-presidentes. Vamos fazer isso, dona Juliana Dalpiva? Então vamos. O Collor. O que aconteceu com o Collor? Após decisão de Moraes, o mesmo Moraes que insiste em manter o Bolsonaro como um refém no cativeiro, Collor deixa presídio para cumprir pena domiciliar. Ministro do STF autorizou a prisão domiciliar do ex-presidente e determinou medidas cautelares como o uso da tornozeleira eletrônica. E o Collor, aqui eu acho que não diz, mas ele ficará preso na sua cobertura maravilhosa, se eu não me engano, de 9 milhões de reais. E lembrando aqui também, né, o Collor está preso por causa do escândalo da Lava Jato, que o Lula não sabia de nada e não tem culpa, mas o Lula já esteve preso. E como foram as condições? Em primeiro lugar, a cela do Lula era muito maior e a porta ficava aberta, mas tinha outras regalias também. Juiz autoriza esteira ergométrica e aparelho de som na cela de Lula. Porque não era, né, o Sérgio Moro que fiscalizava a pena, ele não era da vara de execução. Né? Não era o Sérgio Moro, foi feito, o Lula passou pelo julgamento na primeira instância, na segunda instância, aí a dona Caroline Lebos, que fazia a supervisão da execução da pena, não era tudo a mesma pessoa, né? Já começa essa diferença, mas tá aqui, ó. Leve em conta a necessidade do petista de se exercitar e área para banho de sol dele menor que a dos outros presos. Frigobar foi vetado, mas depois ele teve o frigobar também. E lembrando que o Bolsonaro também tem indicação médica para fazer exercícios físicos e ele está numa cela muito menor que a do Lula e sem esteira, até porque lá nem cabe esteira. Olha essa outra matéria aqui do El País. Com cela aberta e reuniões diárias, guarda isso também que nós vamos comparar com a situação do Bolsonaro. Lembrando que o Lula foi condenado por lavagem de dinheiro e tantos outros crimes que não é o golpe imaginário do algodão doce, né? Então são coisas bem diferentes, mas a campanha de Lula é desenhada na prisão. Da prisão ele fazia reuniões. O ex-presidente improvisa um gabinete, tinha até um gabinete na prisão do Lula, para receber visitas rotineiras de advogados e líderes religiosos, não estava restrito à família, gera fatos políticos e não deixa o PT sair do noticiário. E quantas visitas o Lula recebeu? O Estadão traz a matéria para nós, matéria de 2018. Lula recebeu 572 visitas em 6 meses na prisão da Lava Jato. Na cela comitê, montada no berço da Lava Jato, o ex-presidente passa boa parte do dia acompanhado por advogados, aliados, amigos, familiares e religiosos, revelam registros de entrada e saída da Polícia Federal. Gente, 572 visitas em 6 meses é muito mais do que uma visita por dia. E o Bolsonaro? Olha só, o Moraes concedeu autorização permanente para os filhos, né, só os parentes, a Michelle e os filhos, visitarem o Bolsonaro na PF. Todos os dias, por quanto tempo quiser? Não, o tratamento para o Bolsonaro é diferente, ó. Filhos e enteada poderão visitar o ex-presidente sem necessidade de nova autorização do ministro. Porém, os encontros deverão ocorrer de acordo com a portaria da Superintendência da Polícia Federal. As visitas podem ocorrer às terças e quintas, das 9 às 11 da manhã, mas a duração é de somente
30 minutos. Que diferença, né? Aqui visita liberada, líderes religiosos, comitês sem tempo de máximo. Aqui somente os filhos, somente no dia, somente por 30 minutos e somente dentro desse horário. Então, se a dona Juliana da Alpiva fosse no mínimo honesta, pode ser de esquerda, né? Se bem que de esquerda e honesta é difícil, mas podia ser de esquerda e honesta e fazer a comparação da prisão do Bolsonaro com a prisão do Lula para ver que sim, há uma perseguição. Aliás, essa perseguição, ontem, ao final da tarde, aqui às 5 horas da tarde, o Carlos Bolsonaro estava, parece que prevendo, né, denunciando no perfil dele no X. Tá aqui, ó, até vou aumentar um pouquinho para vocês conseguirem ler melhor comigo. As superintendências da Polícia Federal, incluindo Brasília, são destinadas principalmente a presos provisórios e em trânsito, não a condenados definitivos de longo prazo. A portaria, essa que foi citada na matéria anterior, 1104 de 2024, citada na decisão que mantém Jair Bolsonaro preso há quase meia centena de dias e mencionada na regulação das visitas de familiares atualmente, regula apenas procedimentos internos. Exemplo, visitas na carceragem da Polícia Federal, Distrito Federal, aplicável à custódia temporária, que não é o caso do Bolsonaro. Essa chamada sala de Estado-Maior tem um nome bonito e sugere tratamento especial, mas as condições mínimas de dignidade não estão sendo garantidas a uma pessoa de 70 anos de idade com problemas de saúde relevantes, um ex-presidente da República. Mais uma ilegalidade em um processo totalmente ilegal desde o seu início. A prática do desrespeito às leis e aos direitos humanos contra Jair Bolsonaro, um homem com saúde debilitada e que não está sendo preservado pelo Estado, e contra milhares de outros brasileiros, é um recado claro aos que se preocupam com o futuro do país. Ou escolhemos dias melhores, ou, se lavarmos as mãos, a Venezuela não será apenas o espelho que hoje reflete o Brasil, mas algo muito pior que uma pessoa decente não deseja nem para os seus piores inimigos. E já que ele trouxe a comparação à Venezuela, e já que a esquerda não quer que a gente faça essas ligações, mas é impossível, né? A gente teve a morte do Clesão, que sempre tem que ser lembrada. PGR disse que ele precisava ir para casa por causa de cuidados médicos. Alexandre de Moraes sentou em cima do papel, não liberou o Clesão, infelizmente ele não está mais entre nós. Bolsonaro, dia após dia, vem pedindo, através da sua defesa, a prisão domiciliar humanitária e, olha, não precisava de nenhum papel. O Brasil inteiro sabe do estado de saúde do Bolsonaro, que já passou por diversas cirurgias depois de um atentado de um ex-integrante do PSOL, né, na campanha de 2018. E é exatamente a mesma coisa que o Maduro faz na Venezuela. Tá aqui a matéria da Gazeta do Povo. Opositor detido após eleições na Venezuela morre por falta de assistência médica na prisão. Infelizmente, a frase que a gente dizia que o Brasil vai virar uma Venezuela já não pode mais ser usada. Aliás, talvez nesse momento o Brasil esteja até pior do que a Venezuela em certos aspectos, porque o que está acontecendo com Bolsonaro diante dos olhos do mundo e do Centrão e dos aliados que viviam dizendo que estavam juntos, fechados com Bolsonaro, foi só o Bolsonaro indicar o Flávio, finalmente não ungiu o candidato deles, que ó, silêncio total. Acontece esse absurdo com o Bolsonaro, esse não, né? Esse daqui. Esse absurdo com o Bolsonaro e a gente não ouve nenhuma palavra desse pessoal do Centrão. Eu espero sinceramente que o povo brasileiro não esqueça disso. Afinal de contas, daqui a alguns meses a gente tem eleição. E eu espero sinceramente que muitos desses nomes do Centrão, dessas raposas que se dizem de direita, que se dizem apoiadores de Bolsonaro e que depois viram as costas para esse quadro aqui, eu espero que essas pessoas sejam demitidas. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Fala para mim aqui nos comentários e por enquanto eu vou ficando por aqui. Provavelmente ainda vou entrar hoje com mais um vídeo para trazer atualizações, mas desejo que todos fiquem com Deus. Vamos orar para o Bolsonaro. A Michelle está pedindo as orações e até a próxima. Fui.